Olá pessoal, bem-vindos ao canal RenTube, seu canal de informações sobre saúde renal. Eu sou o Dr. André Bastos, médico nefrologista, e hoje nós vamos falar sobre duas condições renais que podem parecer semelhantes, mas são bem diferentes. Doença renal policística autossômica dominante, que tem a sigla, DRPAD, e os cistos renais simples. Você sabe como diferenciar uma doença da outra? Então fique com a gente e você vai descobrir. Primeiro vamos falar sobre a doença renal policística autossômica dominante. Essa doença é uma doença genética hereditária que causa o desenvolvimento de múltiplos cistos nos rins, podendo levar à insuficiência renal ao longo do tempo. É a forma mais comum de doença renal cística hereditária, afetando aproximadamente 1 em cada 400 a 1 em cada 1000 pessoas. Além dos rins, os cistos eles podem surgir em outros órgãos também, pessoal, como o fígado, como o pâncreas, ovário nas mulheres. E existem algumas complicações, como hipertensão arterial sistêmica e aneurismas intracranianos, E o que são cistos simples, doutor? Bom, os cistos simples, eles são bolsas cheias de líquido que se formam nos rins. Eles são muito comuns, especialmente com o avanço da idade, e geralmente não causam sintomas ou problemas graves. O paciente não tem hipertensão, não tem aneurisma, não tem cisto em outros órgãos. Geralmente, os cistos simples eles são descobertos incidentalmente, quando a gente faz o quê? Um exame de imagem, principalmente ultrassom, Um ultrassom realizado por outro motivo. Então, acidentalmente, a gente acaba avaliando e vendo que existe um cisto simples, Mas como diferenciar, então, a doença policística de uma pessoa com cisto simples, A doença policística autossômica, ela é hereditária, então tem que ter alguém na família, tem que ter outros casos na família. E o cisto simples, geralmente, não tem essa característica de associação de hereditariedade, Na doença renal policística, há múltiplos cistos em ambos os rins, Enquanto os cistos simples geralmente são únicos ou então em pouco número, em pouca quantidade, certo? Os cistos na doença renal policística, eles tendem a crescer e aumentar o volume do rim, podendo levar à insuficiência renal. E a gente fala de nefromegalia, o rim cresce como tudo. Já os cistos simples, geralmente eles permanecem estáveis e não comprometem a função renal, não aumentam o tamanho do rim, não destrói a arquitetura dos rins, como pode acontecer na doença renal policística. A ultrassonografia é uma ferramenta essencial, Na doença policística, observa-se o aumento dos rins com múltiplos cistos de vários tamanhos, de forma bilateral. E os cistos simples aparecem como lesões anecoicas no ultrassom, de paredes finas, bem definidas. Certo? Então, gente, é fundamental diferenciar a doença renal policística dos cistos renais simples para a gente ter um manejo adequado. Se a gente tem doença renal policística, a gente vai tratar com muito mais empenho, com muito mais rigor, com controle total da pressão, segurando a dieta, o sal, e em alguns casos até tem medicações que, a depender da classificação da doença renal policística, ele pode usar no sentido de tentar postergar o crescimento desses cistos, Enquanto na doença cística simples renal, é uma alteração do envelhecimento e a gente não precisa ficar tão preocupado assim em relação ao acompanhamento. Se você conhece alguém da sua família que tem história de cistos renais ou problemas renais, consulte um nefrologista para avaliação adequada, para diferenciar uma condição da outra, já que uma é bem mais complexa, a outra é um pouco mais simples. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações de conteúdos novos, Obrigado por assistir ao RenTube. E se você tem alguma dúvida, deixa aí sua dúvida nos comentários. Quem sabe eu não gravo um vídeo respondendo a sua pergunta, certo? Um abraço e até o próximo vídeo.